18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bem, 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, você no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quarta-feira, 4 de agosto, ano é 2021. Karime Leão, boa noite para você. Muito boa noite, Carlão. Boa noite para você. Boa. Obrigada pela companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. E a gente já começa com notícia quente, tá? Manda. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal abriu investigação contra o presidente Jair Bolsonaro. A investigação tem como base os constantes ataques sem provas feitos pelo presidente da República contra as urnas eletrônicas e contra o sistema eleitoral do país, Carlão. Karime, hoje nós estamos falando de Olimpíadas aí já há algum tempo. O Brasil conquistou 15 medalhas. Olha só que bacana aí essa marca, hein? 4 são de ouros, 3 de pratas e 8 bronzes, Karime. Exato, Carlão. E hoje, Ana Marcela venceu a maratona aquática e ganhamos aí a 4ª medalha de ouro nessa Olimpíada. Foi maravilhosa a prova, super emocionante. Bom, as outras de ouro foram conquistadas aí com Ítalo Ferreira no surf, Martine Grael e a Carrena Conze na vela e Rebeca Andrade na ginástica artística. Ganhamos também 3 medalhas de prata com skate, ginástica artística e 8 de bronze com judô, natação, atletismo, boxe e o tênis. Os Jogos Olímpicos seguem até o dia 8 de agosto e ainda muitas modalidades serão realizadas, como o skate park, por exemplo, o atletismo, boxe, a canoagem, velocidade e ginástica rítmica, Karime. Bacana, né? Interessante aí. Os Jogos Olímpicos até o dia 8 de agosto. 18 horas. Agora nós vamos aos destaques de hoje do 18 horas. O Supremo Tribunal Federal derrubou o decreto do governador Wilson Lima que encareceu a conta de energia elétrica no Amazonas. E com o apoio da maioria da bancada amazonense, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei apelidado de PL da grilagem, porque regulariza a ocupação indevida de terras públicas e facilita o desmatamento ambiental. Nosso destaque também, Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. No Brasil foram registradas mais de 72 mil notificações desses crimes apenas no primeiro semestre deste ano. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia de hoje, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. 18 horas. Karime, o Supremo Tribunal Federal derrubou o decreto do governador Wilson Lima de 2019 que alterou a cobrança de ICMS e que aumentou a conta de energia para os amazonenses. Para nós, Karime Leão. Exatamente, Carlão. Bom, a mudança da cobrança do ICMS da energia elétrica, que penalizou a gente, os consumidores, foi considerada inconstitucional pelos ministros do Supremo. Na ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Partido Liberal, o Supremo declarou a inconstitucionalidade formal por ofensa ao princípio da legalidade tributária e material da decisão do governo do Amazonas de mudar a cobrança por decreto sem autorização da Assembleia Legislativa, que deveria ter sido consultada por meio de lei. Parlamentares elogiaram a medida. O deputado Serafim Correia afirmou que a decisão do Supremo Tribunal Federal serve para mostrar que o Executivo precisa respeitar o Legislativo. Já o deputado Álvaro Campelo lembrou que a própria Agência Nacional de Energia Elétrica alertou que a ação do governo Wilson Lima traria custos ao consumidor amazonense. E essa ilegalidade foi denunciada várias vezes aqui no programa 18 horas. Vamos agora saber mais detalhes sobre essa decisão do Supremo Tribunal Federal na reportagem de Júlia Gomes. O Supremo Tribunal Federal derrubou a mudança da cobrança do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS da energia elétrica do Amazonas. A medida foi imposta pelo Decreto 40.628, de maio de 2019, assinado pelo governador Wilson Lima. A matéria inseriu as operações com energia elétrica na modalidade de substituição tributária, fazendo com que a cobrança do ICMS, que era de responsabilidade da distribuidora, passasse a ser realizada pelas geradoras de energia.
O STF declarou inconstitucionalidade formal da matéria, por ofensa ao princípio da legalidade tributária e material da decisão do governo do estado de mudar a cobrança por decreto, sem autorização do legislativo, que deveria ter sido consultado por meio de lei que a permitisse, como para adesão ao convênio que permite a substituição tributária nas operações com energia elétrica. A conclusão pela inconstitucionalidade foi unânime, conforme o voto do relator, ministro Dias Toffoli. Por maioria de votos, o plenário virtual ainda decidiu modular os efeitos da decisão, que só produzirá efeitos a partir do próximo exercício financeiro, em 2022. O deputado Serafim Correia, do PSB, um dos parlamentares que alertou o governo do Amazonas de que a mudança não poderia ser feita por decreto, disse que a decisão do STF serve para demonstrar a necessidade de o executivo respeitar o legislativo. Isso daí serve para balizar de uma vez por todas a necessidade que o executivo tem de respeitar o legislativo. Aqueles arroubos do governo em 2019 só levaram a um desgaste absolutamente desnecessário. Absolutamente desnecessário. A Assembleia não teria negado a aprovação do projeto, mas pela arrogância, pelo autoritarismo, pelo arbítrio do Executivo, terminaram fazendo essa bobagem e resultou em demanda judicial, ocupando o Supremo Tribunal Federal, que, mais uma vez, disse aquilo que todos nós já sabíamos, que o governo não podia criar substituição tributária através de decreto, tem que ser através de lei. O deputado Álvaro Campelo, do Progressista, lembrou que no ano passado a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou o reajuste tarifário anual da conta de luz e também alertou sobre o aumento dos custos para o consumidor. O parlamentar falou ainda sobre a Lei 5.143 de 2020, que proibiu os cortes de energia no estado, para que ela seja revertida. No ano passado, no mês de outubro, esse aumento dos custos ele foi feito pela ANEEL. Ela afirmou que essas mudanças trariam prejuízos aos consumidores do estado do Amazonas. Portanto, qualquer decisão judicial que favoreça o consumidor, ela é muito bem-vinda. Assim como eu espero que também a Lei 5.143, que proibiu o corte de energia elétrica durante a pandemia, essa lei volte a ter os seus efeitos. Nós estamos, juntamente com a Procuradoria da Casa, juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Defesa do Consumidor, tentando reverter essa liminar que infelizmente está prejudicando os consumidores de baixa renda. A reportagem tentou entrar em contato com o governo do Amazonas, mas até o fechamento da matéria não tivemos resposta. Júlia Gomes para o 18 horas. Bem, o fato é que essa mudança tinha o único objetivo de aumentar a carga tributária na cadeia de produção da energia elétrica, aumentar a tarifa final para o consumidor e, consequentemente, aumenta a receita, a arrecadação do governo do estado. Não deu outra. Os valores das contas de energias encareceram, aumentaram muitíssimo. Por quê? Os produtores de energia repassaram para a gente, para o consumidor final, o aumento desse ICMS. Esses recordes sucessivos na arrecadação do governo do Amazonas são resultado desse aumento de ICMS sobre a energia elétrica. E como disse a Karine, tudo bancado por nós, consumidores, que paga aí uma das tarifas de energia mais cara do país aí, cara. Pois é, Carlão, e agora como é que fica? Já que foi dito, já que foi declarado inconstitucional este ato, como é que fica com tudo que a gente pagou a mais nessa conta de energia durante esse período? Por um decreto que, como eu falei, inconstitucional. Bom, os consumidores vão ser ressarcidos, a conta será que vai ficar mais barata, vai diminuir a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal? Bom, isso aí é o que a gente quer saber de fato, né? O que deixa a gente ainda mais indignado é saber que esse aumento da arrecadação por conta da mudança da cobrança do ICMS na energia elétrica não trouxe nenhum benefício direto para os cidadãos amazonenses, que continuam enfrentando o caos na saúde, o colapso na segurança pública, a corrupção no governo e pagando todo mês mais caro para consumir a energia elétrica. Ou seja, estamos pagando e não estamos tendo retorno algum. Mix.
E como anunciamos ontem, o Amazonas tem novo secretário de Segurança. O general Carlos Alberto Mansur assume a missão de recuperar a imagem e dar credibilidade para a segurança, para a Secretaria de Segurança, alvo de diversas denúncias. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. Desde ontem, a Secretaria de Segurança do Amazonas está sob nova gestão. Após várias denúncias envolvendo sua administração, o secretário Loismar Bonates deixou o comando da pasta. Em seu lugar, assumiu o general de divisão do Exército Brasileiro, Carlos Alberto Mansur. Vai ser uma honra poder compartilhar e trabalhar com esse seleto grupo que o senhor tem aqui, de secretários, de dirigentes das entidades, da administração indireta. Vai ser uma honra muito grande poder compartilhar, trabalhar, e agregar trabalho junto com todos os senhores, todas as senhoras. A saída do coronel Loismar Bonates, segundo o governo, foi por motivos de saúde. Mas o certo é que a administração dele foi marcada por escândalos, como massacre de pessoas em operação policial, intimidação do crime organizado, que chegou a sitiar Manaus e municípios da região metropolitana, prisão do secretário de Inteligência, que estaria usando o apoio da estrutura da Secretaria de Segurança para a prática de crimes, e a investigação da Polícia Federal por suspeita de ligação de Bonates a grupos de extermínio. A acusação foi negada pelo ex-secretário. Para o cientista social Luiz Antônio Nascimento, a missão do novo secretário de Segurança é bem maior que uma simples substituição. Ele precisa recuperar a boa imagem da segurança pública no Amazonas. A Secretaria de Segurança Pública, por óbvio, uma das mais importantes da máquina pública, exige quadros dirigentes comprometidos com a lei, comprometidos com a defesa da segurança pública, comprometido com o zelo e a lisura da ação policial e comprometida com a fiscalização e o controle da ação policial. Não é possível que a Secretaria de Segurança Pública tenha, numa gestão de 2 anos, 3 registros de massacres envolvendo agentes policiais. Nós tivemos no Rio Abacaxi, nós tivemos em Manaus e nós tivemos em São Gabriel, em Benjamin Constant, em Tabatinga. Desde o dia 9 de julho, após a prisão do secretário por suspeita de roubo a garimpeiros, o Amazonas está sem secretário de inteligência. De acordo com o cientista social, é urgente que a pasta seja reorganizada para se evitar o domínio de milicianos no estado. A população exige e espera que tenha uma polícia que nos proteja e não uma polícia que esteja comprometida com o crime. Uma polícia que esteja comprometida com outros interesses que não seja o interesse da segurança pública. Eu estou insistindo nisso. Nós estamos correndo risco a um processo, a um movimento no estado do Amazonas na construção de milícias. Depois que a milícia estiver consolidada no Amazonas, nós seremos reféns dessa milícia, como o Rio de Janeiro tem sido. O 18 Horas questionou o novo secretário de Segurança sobre os projetos e ações que ele pretende implantar nesse início de comando, bem como quando será anunciado um novo secretário de Inteligência. Mas até o fechamento da reportagem, ele não enviou resposta. Odiné Araújo para o 18 Horas. Bom, e o vice-governador do estado do Amazonas, Carlos Almeida, comentou as mudanças no secretariado feitas pelo governador Wilson Lima. Ele disse que a marca do governador é a prevaricação e que o chefe do executivo governa apenas para atender interesses particulares. Karime, Carlos Almeida usou as redes sociais nesta quarta-feira para repercutir a saída do coronel Loismar Bonates da Secretaria de Segurança Pública, confirmada na última terça, e a nomeação do general do Exército, Carlos Mansur. Pois é, Carlão. Carlos Almeida, ele relembrou a decisão que ele tomou no dia 21 de julho, quando exonerou o coronel Bonates da Secretaria de Segurança. Na época, Carlos Almeida estava como governador em exercício durante uma viagem de Wilson Lima para Brasília. Ele disse o seguinte, abre aspas, a decisão tardia do governador de substituir o titular da pasta de Segurança Pública no rastro de minha determinação de exoneração do secretário expõe a prevaricação
que a prevaricação é uma das marcas do líder da gestão do Amazonas. Um governante que age visando satisfazer apenas seus interesses pessoais e não motivado pelo escândalo que a permanência do secretário, liderando a pasta por meses a fio, representou aos amazonenses, fecha aspas, comentou o vice-governador. E apesar de todas essas mudanças no secretariado do governador Wilson Lima, um cargo de extrema importância e estratégico continua vago. É o do secretário adjunto de inteligência, que faz parte da cúpula da segurança pública. O cargo está sem comando desde o dia 9 de julho, quando o então secretário de inteligência, o Samir Freire, homem de confiança de Wilson Lima, e mais 3 policiais foram presos pela Polícia Federal, acusados de roubar ouro de garimpeiros, utilizando a estrutura da própria Secretaria de Inteligência. Bom, o governador alega que ainda não indicou o novo secretário de inteligência porque está promovendo os ajustes recomendados pelo Ministério Público. O fato é que não só a Secretaria de Inteligência, mas toda a estrutura da segurança pública foi desmontada e o crime organizado tomou conta da cidade. O novo secretário de Segurança tem um grande desafio pela frente, sem dúvida alguma, e a população quer voltar a ter paz e segurança no Amazonas. Aqui vai o nosso boa sorte ao general Carlos Alberto Mansur. Você está ouvindo 18 horas. O Amazonas ainda não registrou oficialmente casos com a variante Delta do novo coronavírus. Mesmo assim, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas mantém o alerta e realiza vigilância no aeroporto e nos portos de Manaus. Quem traz mais detalhes é a nossa repórter Ananda Chama. Até a última segunda-feira, o Amazonas não teve nenhum registro de casos da variante Delta da Covid-19. Foi o que informou a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, doutora Rosemary Costa Pinto. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, no estado é realizado a vigilância genômica através de testes gratuitos ofertados a passageiros que desembarcam no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, na rodoviária e no Porto de Manaus. A variante Delta tem deixado a comunidade científica em alerta, pois é considerada a mais transmissível mesmo com a vacinação. Os passageiros que testaram positivo para a Covid-19 têm as amostras de sangue enviadas para o sequenciamento genético para monitorar as variantes do novo coronavírus. Esse procedimento é realizado pelo Instituto Leônidas e Maria Deane, da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia, e a capacidade para realizar o sequenciamento genético é de processar 624 amostras por vez. De janeiro a julho desse ano, foram sequenciados 1.500 genomas. O sequenciamento genético é realizado com base em fontes de recursos da Fundação Oswaldo Cruz, ligada ao Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas e Conselho de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O virologista e pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz Amazônia, Gesen Orellana, acredita que a vigilância genômica do Amazonas não é o suficiente. A variante Delta, a famosa P1, só foi identificada, aproximadamente 2 meses depois da possível emergência dela pelo governo japonês, fazendo justamente vigilância, barreira sanitária no aeroporto de Tóquio, Então isso aí é um sinal indiscutível, do total fracasso da vigilância genômica do estado do Amazonas. Gesen também fala sobre a variante Delta e fala sobre a importância do ciclo completo de vacinação. Essa variante Delta, a variante de preocupação, ela tem causado grandes problemas, identificados já inclusive em países desenvolvidos como o Reino Unido e tantos outros da Europa, com amplas coberturas vacinais a essa altura do campeonato. No entanto, coberturas vacinais com esquema incompleto. Então, quando você tem esquemas incompletos, ou seja, só com a primeira dose, seja para Pfizer, BioNTech, que é a vacina mais utilizada na Europa, ou a Oxford AstraZeneca, uma das mais utilizadas, e principalmente a da Oxford AstraZeneca, essa variante Delta está
associada consistentemente à redução na efetividade das vacinas quando você tem o esquema incompleto, independente de ser com a vacina A, B, C ou D. Então, é por isso que é importantíssimo valorizar a segunda dose, principalmente a antecipação da segunda dose para os grupos de risco, que são as pessoas que mais morrem. Ananda chama para 18 horas. 18 horas. E a campanha de vacinação contra a Covid-19 em Manaus segue em 17 postos para atender o grupo a partir dos 18 anos, que ainda não recebeu a primeira ou a segunda dose. Olha, dos 4 grandes pontos estratégicos, 2 continuam em funcionamento, das 9 da manhã até as 4 da tarde. O Centro de Convenções Vasco Vasques, que tem atendimento para pedestre também drive-thru, e o Estúdio 5, que atende exclusivamente pedestres. Pois é, e atenção, os pontos de vacinação do SES e do Shopping Felipe Dal vão ficar fechados nos próximos 3 dias. E lembrando que as 15 unidades básicas de saúde que funcionam como ponto de vacinação seguem abertas, com exceção da UBS Frei Valério, lá na Zona Norte. Aí até às 5 horas da tarde de hoje, 1.951.000 pessoas haviam recebido a primeira dose da vacina contra a Covid-19. 664.000 receberam as 2 doses e completaram o ciclo vacinal. 36.000 foram imunizadas com a dose única da Janssen. Desse total, 46% da população recebeu a primeira dose da vacina e 16,6% da população do estado já foi imunizada com as 2 doses ou com a dose única do imunizante. Pois é, Carlão, mas o ritmo da vacinação caiu muito aqui no Amazonas. Aqui em Manaus, a média diária de vacinados caiu de 14.000 para apenas 8.000 pessoas. Você está ouvindo 18 horas. Presidente da Câmara Municipal de Manaus, Davi Reis, do Avante, foi denunciado pelo Comitê de Combate à Corrupção por indícios de superfaturamento na compra de café e açúcar para o Parlamento Municipal. A representação foi encaminhada ao Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior. O aviso de licitação foi publicado no dia 28 de maio do Diário Oficial da Câmara Municipal. O comitê afirma que realizou uma pesquisa que comprova aí que o preço na licitação está até 82% mais caro que os preços praticados no mercado. Mix. E ainda hoje aqui no 18 horas, estamos no Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E vamos conversar sobre o assunto com a delegada Débora Mafra, titular da Especializada de Crimes contra a Mulher. É logo depois da playlist. 18 horas. E agora nós vamos saber aí previsão do tempo e temperatura para esta noite. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para esta noite e madrugada é de pancadas de chuva. A mínima prevista de 23 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 40% e 76%. 6h28, boa noite. Mix. A vazante do Rio Negro continua em ritmo acelerado. De ontem para hoje, as águas baixaram mais 6 centímetros e agora a cota do Rio Negro está em 28 metros e 72 centímetros. Bom, e agora a gente aqui do 18 horas pede a sua atenção, para um alerta do INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, que informou sobre o novo golpe que está sendo aplicado em aposentados. Trata-se de ligações de criminosos para que segurados façam a prova de vida online. O INSS informou que ao receber esse tipo de ligação, o cidadão deve desligar o telefone e não fornecer nenhuma informação, absolutamente nenhuma informação. O Instituto não faz contato telefônico para procedimento de prova de vida. Saiba como se proteger na reportagem de Júlia Gomes. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social estão recebendo ligações para fazer prova de vida online. Do outro lado da linha, um criminoso que diz ser da Central de Atendimento 135 do INSS pede os dados pessoais do aposentado ou pensionista e, em seguida, envia uma mensagem por WhatsApp pedindo que o segurado envie uma foto de um documento para finalizar o processo. Mas o órgão faz o alerta. Trata-se de um golpe.
como explica Aurilene Noronha, assessora de comunicação do INSS no Amazonas. Fiquem atentos, o INSS não solicita dados como o nome da mãe, senhas ou o número de CPF. De que forma que nós estamos identificando esse golpe? Os nossos segurados estão chegando nas agências, estão informando, estão dizendo, olha, eu recebi uma ligação do INSS, disseram que era para eu informar isso, e infelizmente o alvo principal desses golpistas são os aposentados, são os nossos idosos, que muitas vezes por desconhecimento, muitas vezes por não ter, às vezes, alguém ali da família para orientá-los, acabam acreditando. A orientação da autarquia é que, caso receba esse tipo de ligação, desligue o telefone e não forneça nenhuma informação. O INSS não faz contato por telefone para procedimento de prova de vida. O órgão estima que esse golpe começou a ser aplicado com a ampliação da prova de vida por biometria facial, realizada por meio de aplicativo. De acordo com o Instituto, somente em algumas situações é feito o contato com o segurado, como explica Aurilene Noronha. Por meio de alguns serviços, como para saber sobre procedimentos de algum requerimento, para realizar reagendamento, mas em nenhuma situação o INSS solicita o número de CPF, nome da mãe ou senha. Outra coisa, o segurado ele pode receber um e-mail, um SMS, uma carta ou uma ligação do INSS, mas sempre por meio dos nossos canais oficiais de atendimento, que é o meu INSS, a Central de Atendimento 135 ou o SMS. Atenção, o SMS identificado como 28041. Repetindo, SMS 28041. Caso tenha sido vítima desse tipo de golpe, é importante registrar um boletim de ocorrência na delegacia. Júlia Gomes para o 18 horas. É impressionante a criatividade desses criminosos. Não tem realmente limite. Cada dia eles inventam aí, uma coisa diferente e sempre conseguem enganar muita gente. Muita gente cai nesses golpes aí. Então, cuidado, hein? Todo cuidado realmente é muito pouco. Desconfie sempre quando pedirem os seus dados pessoais pelo telefone. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E estamos no Agosto Lilás, que é o mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. E apesar das leis mais duras e das campanhas de conscientização, a violência contra a mulher cresce a cada ano. E nos últimos 2 anos, por causa da pandemia e por conta do isolamento social, que fomos obrigados a fazer por conta da pandemia, esses índices aumentaram ainda mais. E para falar sobre o Agosto Lilás, vamos conversar agora com a delegada Débora Mafra, titular da especializada em crimes contra a mulher. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação hoje conversando com a gente aqui no programa. Delegada, boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlos. E a todos que estão na casa, nos carros, ouvindo a Rádio Mix, para esse momento realmente de reflexão sobre o Agosto Lilás, que todos os anos nós comemoramos. É muito importante. Então, os números confirmam que houve mesmo esse aumento da violência doméstica contra a mulher durante esse período de confinamento imposto pela pandemia. Eu tenho um número aqui de quase 73 mil denúncias, isso em todo o Brasil, só nos 6 primeiros meses desse ano. É isso mesmo, Karime, é um número muito alto e foi realmente um problema com a pandemia, porque as mulheres que estavam em casa ficaram confinadas, geralmente dos seus agressores, e isso não foi bom para a mulher, porque o ciclo da violência correu mais rápido e ela acabou sendo violentada diversas vezes nesse período. Então, quando a gente foi ver o saldo, realmente cresceu 1/3 das ocorrências de violência doméstica contra a mulher por vários motivos, Um deles é o confinamento, o isolamento social. O outro é porque também começou a aglomerar as famílias, que muitos filhos que já tinham saído de casa, já estavam se mantendo, trabalhando e alugando imóveis, perderam o emprego ou não puderam trabalhar naquele período e deixaram o aluguel de lado e retornaram a viver na casa com suas mães, onde a coitada da mãe levou a pior. Foram agredidas, tivemos
muitos feminicídios, 2, né? No ano passado e mais 2 esse ano, de filhos que tiraram a vida de suas mães. Então a gente percebe a problemática, né, desse aumento da violência doméstica, que apesar de alto, a gente também comemora porque mais e mais mulheres confiaram na lei, na polícia e também no juizado e quiseram tirar a violência de dentro de suas casas. Ok, doutora, a violência contra a mulher, ela se dá de 3 formas na maioria das vezes, a física, a moral e a psicológica. Explique para os nossos ouvintes aí como identificar cada uma dessas formas de agressão contra a mulher. Certo, a violência física é muito fácil, né? Porque é aquela que deixa marcas na mulher, o homem sabe que agrediu, né, o agressor, e a mulher sabe que foi vítima. Ela olha no espelho e ela vê as marcas. Então, muito comum ter a lesão corporal, a tentativa de feminicídio e até mesmo o feminicídio é uma violência física. Já a violência moral são aqueles xingamentos e humilhações que a mulher às vezes passa todos os dias pelos seus agressores, que é marcado pelos crimes de injúria, calúnia, difamação, que mexe muito com a honra subjetiva dela. O que ela pensa dela fica manchado, porque ele o tempo todo fala palavras vexatórias a ela. A violência psicológica já entra naquela seara do tormento, da perturbação da tranquilidade, os constrangimentos, ameaças, perseguições que ele faz a ela. E agora nós temos um crime de violência psicológica onde coloca todos esses atos tipificados no Código Penal. E além dessas, ainda temos a violência patrimonial, quando ele quebra as coisas da vítima, os objetos que ela gosta, não deixa ela trabalhar. E também a violência sexual, que quando a mulher diz não precisa ter motivos, né? Já se torna estupro, importunação sexual. São várias formas e que a gente às vezes não tem nem essa noção, não tem informação de que isso também é uma violência, não é, doutora? A Lei Maria da Penha, que é até praticamente nova, né, de 2006, ela agora conseguiu instituir, né, penas mais duras contra os agressores. Mesmo assim, não foi suficiente para diminuir a violência contra as mulheres, ou é aquela história que as mulheres estão com mais informações, estão registrando e denunciando mais? É isso mesmo, Karime. Na verdade, o número tem que aumentar mesmo, né? Porque mais e mais mulheres que estão subnotificadas dentro de sua casa, elas têm que realmente querer resolver. Primeiro, ela tem que se identificar com a problemática da violência doméstica e ver que também ela está sofrendo violência doméstica. Que, como o Carlos falou da violência moral e psicológica, muitas vezes a mulher não consegue se identificar, ela já está doente, ela está com vontade de se matar, porque não aguenta mais as ofensas e humilhações dentro de casa, mas nem ela acha que ela é vítima por ela não ter sofrido a violência física. Então, geralmente, a mulher vai até a delegacia quando chega na violência física. E nós sempre fazemos essas orientações que a mulher já vá na violência moral, que geralmente é a primeira que começa, depois ele passa para a psicológica. Então, a gente não pode deixar. Agora, o feminicídio não. O feminicídio, sim, é um crime que, quando acontece, nós nos preocupamos porque realmente não está funcionando tudo que foi disponível. Mas quando nós vamos estudar, a maioria das vítimas de feminicídio nunca foram registrar um boletim de ocorrência contra o seu agressor. Mais de 95% das vítimas que morrem no Brasil em feminicídio nunca denunciaram seu agressor. É um número muito alto. Por isso que nós sempre estamos conclamando as vítimas a irem denunciar, para que tenha, no mesmo tempo, utilizando a Lei Maria da Penha, duramente contra esse agressor, ser exemplo para outros também. Ok, doutora, nós ainda temos muitos homens que controlam a mulher como se fossem propriedades particulares, não deixando inclusive ela trabalhar fora de casa, escolhendo roupas e até as amizades das companheiras. Ainda tem muito esse tipo de homem, doutora. Isso é uma forma de agressão também, né? É psicológico, né? Sim, é isso mesmo, Carlos. Acredita que esse que é o chamado relacionamento abusivo, que inicia toda a violência doméstica, né?
Interessante que a moça, quando começa a namorar esse rapaz, ela não percebe que essas pequenas atitudes, como controlar a roupa, controlar com quem ela vai sair, mais tarde vai se tornar uma violência doméstica que vai trazer ela como vítima. Inclusive, no começo ela não está percebendo que ela já está sendo isolada da família e dos amigos. Quando ela percebe, já é tarde demais, que ela não pode mais usar as roupas que ela usava, que ela não pode mais trabalhar, que ela não pode administrar nada, nem o dinheiro, e toda a vida dela é tomada por perseguições totais, integrais sobre o agressor, sobre a vítima. Então, é isso que é bom orientar, porque às vezes a mulher, naquele início do relacionamento abusivo, ela acha que ele está tomando cuidado dela, sim, querendo romântico. ajudá-la. Isso, romântico, e na verdade ele está roubando a própria vida dela. Isso que é o mais trágico de toda a história. Doutora, há também no material de divulgação, né, desse ano sobre o Agosto Lilás, esses pontos, né, que são bem destacados para que a gente entenda o que é violência, gente, mulher, porque como você falou, várias vezes a gente está numa situação dessa e não se enxerga e não tem a noção. E eu destaquei um aqui que é muito comum em relacionamentos, em namoros, que é quando o companheiro fala, você tá louca. É muito comum a mulher ouvir esse tipo de frase e é uma forma, aqui assim, tá aqui, é uma forma de abuso mental que consiste em distorcer os fatos e omitir situações para deixar a vítima em dúvida sobre a sua memória e sanidade. Isso é uma violência também, isso acontece muito, não é, doutora? Isso acontece demais, sabe? É interessante que esse você é louca, parece que não, mas atinge muito profundamente a vítima. Esse é a violência moral. Então mancha aquilo que ela pensa dela, que eu acabei de falar. Então ela começa a colocar em dúvida, será que eu sou louca? Ou será que eu sou vítima? Muitas mulheres se culpam porque ele a trata dessa maneira, ela até acha, poxa vida, realmente, eu não agi como ele queria, eu não sou uma mulher como ele gostaria que fosse. E ela começa a ter depressão, transtorno de ansiedade e outras doenças psicossomáticas que começam a ter, inclusive, o suicídio. Muitas mulheres pensam em tirar sua vida porque elas acham que elas não valem nada, que tudo que ela faz está errado, tudo que ela pensa não é correto, e ele sempre com palavras humilhantes para ela, vexatórias, como você é louca, ou chamam ela de dona polícia, essa mulher não serve para nada. Tudo isso machuca muito a vítima. Essa é a ferida mais difícil de ser tratada. Doutora, para finalizar, vamos para o serviço. Como a pessoa que é vítima ou quem presencia esse tipo de violência contra a mulher pode denunciar? Tem diversas formas. A primeira, mais corriqueira, ir até a delegacia de polícia, seja o DIP, que eles também fazem procedimentos da Lei Maria da Penha, quanto as 3 delegacias da mulher. Esse é o melhor, tanto para a vítima ou para quem quer denunciar. Mas nessa denúncia não é anônima, então vamos para denúncias anônimas. Se você sabe e conhece uma mulher que sofre violência doméstica e ela não tem coragem de denunciar, porém você nunca viu, mas vê que ela está ficando triste, vê marcas no corpo dela e percebe que não está muito bom o relacionamento dela, é 181, 180 e o Disque 100. Esses 3 números são para denúncias anônimas. Tanto a vítima pode se utilizar desses canais quanto as pessoas que estão vendo o sofrimento dela e vendo que ela não tem coragem de denunciar, que a Polícia Civil vai averiguar essa notícia, nessa denúncia, e vai tentar trazer essa vítima para denunciar formalmente na delegacia, e essa denúncia não vai ficar sendo descoberta pelo casal. Mais um é aquele que você acabou de falar, Carlos. Quando você estiver vendo, presenciando, ouvindo uma mulher gritando, chorando, ou sendo espancada, ou qualquer tipo de violência, você pode ligar para o 190 ou a segunda área, que sempre tem uma viatura da Polícia Militar próximo a esse local, que chegará
bem mais rápido, vai levar a vítima, o agressor, para a delegacia da mulher, onde vai ter um flagrante delito desse agressor e vamos retirar esse agressor da sociedade. Isso é muito bom, tanto para a vítima, para salvar a vida dela, né, a integridade física dela, e também mostrar para a sociedade o que acontece com os agressores que ficam espancando suas mulheres em qualquer local. Okay. Muito que bem, ou seja, em briga de marido-mulher, a gente denuncia agora, não é, delegada? Isso mesmo, não quer meter a colher, meta o telefone, ligue. 190, polícia, tem mais 2 telefones. Tem 180 também, 180. Né, doutor? 181, 180 e o Disque 100. Disque 100 Esses também. são denúncia anônima. E o 190, é a polícia. Secundária, é a polícia militar para chegar naquele momento que está acontecendo aquela agressão, aquela confusão, para levar preso em flagrante o agressor. Bem. Tá ótimo, então muitíssimo obrigada, doutora, pela sua participação, conversando com a gente sobre um tema tão importante. Isso mesmo, eu agradeço essa oportunidade, né? E deixo o recado para as vítimas que a Lei Maria da Penha funciona, temos as medidas protetivas e uma rede de proteção que vai ajudar ela nesses primeiros momentos, quando ela estiver tomando o rumo da liberdade. Tá certíssimo, então, uma ótima noite, bom trabalho. Muito obrigada, Karine. Obrigada, Carlos. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite. Boa noite. Conversamos com a delegada Débora Mafra, titular da especializada em crimes contra a mulher. 6h45. 18 horas. Bom, instantes aqui no 18 horas. Com o apoio da maioria da bancada amazonense, a Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de lei apelidado de PL da grilagem, porque regulariza a ocupação indevida de terras públicas e facilita o desmatamento ambiental. É o nosso assunto daqui a pouco, em instantes, logo depois da playlist. Mix. Muito bem, nós vamos agora com tempo e temperatura aí. Previsão do tempo para esta noite, previsão do tempo para amanhã com o Karime Leão. Ok, Karime? Ok, Carlão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 44% e 88%. 6h50. Você está ouvindo 18 horas. Com o apoio da maioria da bancada amazonense, a Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei apelidado de PL da grilagem, porque regulariza a ocupação indevida de terras públicas e facilitar o desmatamento ambiental. Para explicar como foi essa votação, vamos agora chamar o correspondente do programa 18 horas lá em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muito boa noite, Carlos Eduardo. Então, o projeto de lei que agora vai para o Senado teve aprovação maciça da bancada amazonense, não é não? Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. A Câmara dos Deputados voltou com tudo nesse recesso parlamentar, com uma agenda 100% voltada aos interesses do governo federal. E começou com a aprovação polêmica desse projeto de lei número 2366 de 2020, de autoria do deputado Zé Silva, do Partido Solidariedade de Minas Gerais. Ele foi aprovado ontem à noite com 296 votos a favor e 136 contra. Esse projeto de lei vai flexibilizar a regularização fundiária em terras da União. Os ambientalistas estão chamando esse de PL da grilagem, porque ele aumenta o tamanho de terras da União passíveis de regularização sem vistoria prévia, bastando a análise de documentos e de declaração do ocupante de que ele segue dentro da legislação ambiental, ou seja, uma regularização muito mais fácil. A regularização de imóveis com base nessa lei poderá beneficiar, inclusive, os poceiros multados por crimes ambientais e abre brecha para anistiar o desmatamento ilegal, principalmente na região da Amazônia. A votação foi polêmica, Karime e Carlão, porque os partidos de oposição questionaram a falta de debate sobre esse tema e a pressa na votação dentro da Câmara dos Deputados. O relator dessa matéria, o deputado federal Bosco Saraiva, do estado do Amazonas, é o responsável por chamar a sociedade civil para debater esse tema, mas disseram que o parecer dele foi escrito sem ouvir as instituições ligadas ao meio ambiente.
Eu conversei com Bosco Saraiva hoje à tarde. Ele defende que o projeto de lei favorece os pequenos produtores rurais, principalmente os do sul do Amazonas, e os produtores localizados no município de Rio Preto da Eva, que estão ali no polo agropecuário da Suframa. Vamos ouvir o que ele disse pra gente. No Amazonas, nós iremos beneficiar toda a área do sul do Amazonas, a região de Apuí, Boca do Acre, Novo Aripuanã, Manicoré, Humaitá, que tem assentamentos do INCRA que foram implantados até 1985. Essas áreas serão alcançadas pela lei com a possibilidade de regularização. E também as áreas da Suframa, que estão instaladas em Manaus ou no Rio Preto da Eva. São cerca de 1.800 ocupações que hoje produzem para abastecimento do mercado de Manaus e região e que não têm a regularização da sua terra. Com a aprovação do projeto, a Suframa poderá regularizar esta área. Tá aí, então a gente conferiu a fala, né, do deputado federal Bosco Saraiva a respeito desse projeto, dessa PL, chamada de PL da grilagem, não é, Carlos Eduardo? É polêmica esse projeto, não é? Karime, da bancada do estado do Amazonas, vou dizer agora como votaram. Silas Câmara votou sim, também votaram sim. Alberto Neto, capitão Alberto Neto, Bosco Saraiva, o deputado Átila Lins e o deputado Sidney Leite. Votou não o deputado José Ricardo, do PT. Não votaram os deputados Marcelo Ramos e delegado Pablo. No registro do sistema da Câmara, eles não votaram. Esse projeto teve o repúdio de entidades como o Greenpeace, o Observatório do Clima e da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura, o CONTAG. Eu também falei com o deputado Sidney Leite hoje à tarde, que votou favorável a essa matéria, como eu disse. Ele explicou mais detalhes, os quais ele considera positivo e que justificam o voto dele. Inclusive, ele considera injusto o apelido de PL da grilagem. Vamos ouvir o que ele disse. Hoje, muitos agricultores no Amazonas e na Amazônia não conseguem acesso ao crédito por não terem o documento da terra, mesmo estando morando aí há muito tempo. Agora, há uma grande inverdade. As pessoas que dizem que esse PL vai facilitar a derrubada e a queima da floresta mentem, porque só há desmatamento na Amazônia onde não tem CPF e nem CNPJ, porque aonde tem, a lei é muito clara, você só pode desmatar 20%. E os restantes de 80% da floresta, quem tem responsabilidade de conservar em pé é o proprietário, é o dono da terra. Muito pelo contrário, a aprovação desse PL vai diminuir o desmatamento ilegal na Amazônia. Aí a gente conferiu agora o áudio, né, a fala do deputado federal Sidney Leite, também, que apoiou, também votou a favor da PL da grilagem. E aí a polêmica está formada, Carlos Eduardo. Exatamente, Karime. O projeto de lei teve a rejeição dos partidos de oposição. Eles dizem que os trabalhadores rurais não foram ouvidos durante essa matéria. O deputado federal José Ricardo, do Partido dos Trabalhadores do Amazonas, disse que o projeto de lei favorece principalmente as grandes empresas que ganham dinheiro desmatando as florestas. Vamos ouvir o que ele disse. Eu entendo que se é para regularizar terras de pequenos agricultores, já existe a lei do terra legal, basta ser utilizada para regularizar os que estão em terras públicas e que estão produzindo. Mas do jeito que foi aprovado, beneficia os grandes desmatadores e vai facilitar novos processos de licenciamento sem o rigor de verificação de projetos, de impactos e, portanto, vai prejudicar mais ainda a Amazônia. Não vai resolver o problema da regularização, não vai resolver o problema de produção e vai estar protegendo os grandes desmatadores. Tá aí, agora a gente acompanhou a crítica do deputado federal José Ricardo contra a PL da grilagem. Carlos Eduardo, pelo menos alguém aí ponderou essa situação. Exatamente. A polêmica prossegue agora para o Senado Federal. O que foi aprovado foi o texto base do projeto de lei. Os destaques vão ser aprovados nos próximos dias, mas a base da proposta segue agora para o Senado e a polêmica segue nas mãos dos senadores Omar Aziz,
e Eduardo Braga. Voltamos com você, Karime e Carlão. Okay. Muitíssimo obrigada pelas informações. Direto de Brasília, o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite, bom trabalho. 6h58. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Bom, e vamos aos indicadores econômicos. O dólar fechou em baixa de 0,13%, cotado a R$ 5,18. O euro também fechou o dia em baixa, menos 0,37%, cotado a R$ 6,13. E o Bitcoin fechou em mais 4,18%, cotado a R$ 207.627. Nesta quarta-feira, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em forte queda de 1,44% aos 121.801 pontos. Na semana que vem, a Suframa vai fazer uma jornada de palestras e orientações para mostrar as vantagens de ser microempreendedor individual com cadastro na autarquia. Vamos conferir mais detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. A primeira jornada de incentivos fiscais pretende mostrar os benefícios de ser microempreendedor individual cadastrado na Superintendência da Zona Franca de Manaus. O evento acontece na próxima semana, de 9 a 13 de agosto, de forma virtual, e foi planejado para divulgar orientações sobre o usufruto dos incentivos fiscais dentro da área de abrangência da Suframa. Possibilidades de compras com descontos e isenção de taxas são algumas vantagens de ser MEI suframado, termo usado para quem tem cadastro na autarquia. De um modo geral, ser um microempreendedor individual já traz várias vantagens, como acesso à tributação simplificada e alguns direitos trabalhistas. Porém, os benefícios são ampliados quando o MEI também tem um cadastro na Suframa, como explica o superintendente adjunto de operações da autarquia, Cláudio Menezes. Além de todos os incentivos que ele já faz jus, ele pode se cadastrar na Suframa e ser, como se chama, uma empresa suframada, né? Fazendo jus a todos os incentivos que são proporcionados pela Suframa, né? Então, o MEI, por exemplo, ele está isento do pagamento da nossa taxa de controle de incentivos fiscais, que é a chamada TCIF. É uma taxa administrativa que a Suframa cobra de todas as empresas. E também ele goza dos incentivos fiscais que normalmente são passados às demais empresas, né? Como o IPI, o ICMS, a alíquota zero do PIS/COFINS, entre outros. Incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, áreas de livre comércio e Amazônia Ocidental, sistema de mercadoria nacional e formação do MEI serão temas abordados nas palestras do evento. As inscrições gratuitas para a primeira jornada de incentivos fiscais podem ser feitas pelo endereço eletrônico www.even3.com.br/jornada-ZFM. No site também está disponível a programação completa do evento. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 7h01. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Agora que o Amazonas tem um novo secretário de segurança, a sociedade espera que a mudança não seja apenas de nomes. O Estado precisa de um novo secretário, mas também de uma nova política de segurança pública, que não seja apenas mais do mesmo. Que a polícia tenha condições de estar adiante dos criminosos para diminuir a violência, que tenha mais investimento em ciência e tecnologia, investimento na tal da inteligência, inclusive para combater os maus policiais. O Amazonas pede uma polícia que não tergiverse também contra os grandes desvios de dinheiro público. E o povo precisa e merece ter uma polícia cidadã, uma polícia inimiga número 1 dos criminosos, mais confiável e acessível para as pessoas comuns. Não é fácil, mas é preciso dar o primeiro passo. E para isso, basta vontade política e decisão das autoridades. 18 horas. Karime 72, finalizando mais uma edição do 18 horas. Isso aí, gente. Obrigada pela companhia. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix.